Hoje, na nossa aula de estatística, nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, começando pela média aritmética. É a divisão da soma dos valores pela quantidade de valores somados. Tá? Se nós temos uma quantidade x de valores, nós somamos esses valores, nós temos que dividir pela essa quantidade x os valores. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Participando da primeira eliminatória numa competição de natação, há um grupo de crianças com idades representada pelos seguintes valores: 6, 10, 7, 9, 8, 7, 9, 6 e 10. A média aritmética dos valores das idades das crianças é determinada pelo quociente entre a soma dos valores das idades e o número total de crianças. Então nós temos aqui a idade de todas as crianças, nós somamos a idade de todas as crianças, e depois dividimos pela quantidade de crianças que temos. Observe que aqui nós temos 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, depois de somar esses valores, a gente divide pelo 9 e nós temos a média de idade das crianças, que é 8. Mediana é o número que ocupa a posição central entre os valores obtidos quando organizamos-los em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver um exemplo. Vamos usar as idades das crianças do exemplo anterior para calcular a mediana. Observe. Nós colocamos aqui a idade das crianças em ordem crescente e também em ordem decrescente. Observe que o valor que fica no meio, o valor central, é sempre o mesmo, é o 8, independente se for de maneira crescente ou decrescente. Tá? Nós temos 4 valores para cá, 4 para o outro lado e no centro um valor. Esse valor central é a nossa mediana. Tá? Observe que o número 8 ocupa a posição central entre os valores obtidos, sendo chamado de mediana. Aqui nós temos a representação de mediana, MD. Perceba que nesse exemplo foram coletados 9 dados, ou seja, um número ímpar de informações. Caso o número dessas informações seja par, a mediana desses valores será a média aritmética dos dois valores centrais. Observe os valores no exemplo seguinte. Observe aqui, pessoal. Quando nós temos aqui a mesma quantidade de valores de um lado, 4, e a mesma quantidade do outro. E no centro nós temos 2. Não tem um único número. Então, não dá para a gente dizer qual é o valor da mediana de imediato, porque nós temos dois valores. Independente se os dados estão de forma crescente ou decrescente. Nós temos dois valores centrais, 7 e 8. Então, para a gente calcular a mediana, nós vamos ter que somar esses valores e dividir por 2, fazendo assim a mediana. No caso aqui nós temos 7,5. Moda é o valor que se repete o maior número de vezes. Vamos ver então. No caso ali, na competição de natação, nós tínhamos um grupo de crianças com essas idades aqui, que nós colocamos em ordem crescente. 6, 7, 8 e 9. O valor que mais se repete aqui é o 7. Então, neste caso, como o 7 é o valor que mais se repete, nós temos moda igual a 7. Também há a possibilidade de a moda ser representada por mais de um valor. Observe a sequência de valores. Nós temos aqui dois valores que repetem a mesma quantidade de vezes, o 7 e o 9. Esses são os dois valores que mais se repetem. Nesse caso, a moda desses dados vão ser o 7 e o 9, os dois ao mesmo tempo. Vamos ver esse exemplo. O Brasil extrai petróleo de 7 bacias submarinas, num total de 91 plataformas. As plataformas estão assim distribuídas. Bacia de Santos tem 2 plataformas, Bacia de Campos, 27 plataformas, Bacia do Espírito Santo, 3 plataformas, Bacia do Recôncavo, 7 plataformas, Bacia Sergipe-Alagoas, 25 plataformas, Bacia Potiguar, 18 plataformas e Bacia do Ceará, 9 plataformas. Com esses dados, calcular a média aritmética, a mediana e a moda. Então, vamos começar pela média aritmética. Nós já sabemos a quantidade de plataformas que tem em cada bacia. Então, nós vamos somar todos esses valores. 2, mais 3, mais 7, mais 9, mais 18, mais 25, mais 27. Está aqui todas as plataformas, somando dá 91. Quantas bacias nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bacias. Então, nós pegamos 91, que é o total de plataformas, dividido por 7 bacias, deu a média igual a 13. Tínhamos a média aritmética. Agora, vamos calcular a mediana. Observe que o número de informações é ímpar, portanto, o valor central corresponde à mediana.
Colocando os valores em ordem crescente, nós temos 3 valores para cá, 3 para lá, e o centro nós temos o 9. Então, a mediana é igual a 9. Já a moda, ó, nesse caso, nenhum valor se repete, portanto, não há moda. Como a quantidade de plataformas não se repete em nenhuma das bacias, então nós não podemos dizer que temos um valor para a moda, ok? Nesse caso, então, não há moda. Vamos ver um outro exemplo. Pesquisa realizada recentemente revela que nos últimos anos o consumo de cigarros vem crescendo entre as mulheres. Parte desse estudo permitiu a montagem de uma tabela de frequências que relaciona a quantidade de cigarros consumidos diariamente entre 1.000 mulheres fumantes. Calcular a média aritmética e analisar os possíveis valores da mediana e da moda. Então aqui nós temos uma tabela mostrando o consumo diário de cigarro, tá, de 1.000 mulheres. Então aqui mostra que 150 mulheres consomem de 15 a 20 cigarros por dia, 300 mulheres consomem de 20 a 25 cigarros por dia, 250 mulheres consomem de 25 a 30 cigarros por dia, 200 mulheres consomem de 30 a 35 cigarros por dia e 100 mulheres consomem de 35 a 40 cigarros por dia. Para nós calcularmos a média dessas 1.000 mulheres, nós temos que primeiramente calcular a média de cada intervalo. É o que a gente vai fazer primeiro. Observe aqui, nós temos todos os intervalos aqui. E nós vamos calcular a média, tá? Também chamado de ponto médio, de cada classe. Como é que se faz isso? A gente soma os dois intervalos, ó, 15 e o 20, no caso aqui, 15 mais 20, divide por 2, deu 17,5, essa é a média do primeiro intervalo. Depois, no segundo intervalo, nós temos 20 e 25. 20 mais 25, dividido para 2, nós temos o ponto médio do segundo intervalo, que deu 22,5. E assim por diante, os demais, nós vamos sempre somar os dois intervalos da classe, dividir por 2 e vamos saber a média de cada intervalo. Ok? Feito isso, nós temos que fazer o seguinte, multiplicar essas médias pelo valor da frequência absoluta de cada classe. Observe aqui, ó. Primeiramente, nós temos 17,5, a primeira média. Nós vamos multiplicar por 150. Por que 150? Que é o valor da frequência absoluta da primeira classe. A segunda classe tem 22,5 de média. Vai multiplicar pela frequência absoluta, que é 300. Então, ficou 22,5 vezes 300. Depois, mais terceira classe. 27,5 é a média, vezes a frequência absoluta, que é 250. Então, ficando 27,5 vezes 250. Mais a próxima classe, nós temos 32,5. E a frequência absoluta é 200. Então, fica 32,5 vezes 200. Mais a última classe, que é 37,5, a média, multiplicando com a frequência absoluta, que é 100, fica 37,5 vezes 100. Depois que a gente multiplicou as médias pelas frequências absolutas de cada classe e somamos esses valores, nós vamos dividir pela quantidade de mulheres que foram entrevistadas, no caso ali, 1.000, né? Mulheres é o total da pesquisa. Ficando, então, como média, 26,5. Lembrando que a conta aqui não foi feita passo a passo, nós temos apenas o resultado final, que deu 26,5. Depois que calculamos a média, agora vamos procurar a mediana. Não podemos calcular com precisão o valor da mediana, mas podemos determinar em qual classe ela se encontra. Como a mediana se trata do valor central e o total de mulheres entrevistadas foi 1.000, o valor central de 1.000 será o valor entre 500 a 501. Portanto, precisamos somar as frequências absolutas das classes em ordem crescente e descobrir em que classe a soma chega a 500 mulheres. Bom, aqui já ficou bem explicado, mas nós temos um desenho aqui para entender melhor. Tá? Nós temos de 1 a 1.000 mulheres. O centro das informações em ordem crescente deve ficar entre 500 a 501, a metade de 1.000, né? Já que a mediana é o centro das informações. Se nós pegarmos as classes e colocarmos em ordem crescente, e somando a quantidade de mulheres que tem em cada classe, nós temos que ver qual é a que fica no meio das informações, que será a mediana. No caso aqui, ó, 150 mulheres é a primeira classe, somando com a segunda classe, que tem 300 mulheres, dá 450. Ainda não chegamos na metade, né? 450.
Para chegar no meio das informações, nós temos que entrar na terceira classe. Então, assim, passando do meio, que é o 500, e assim nós descobrimos que a metade das informações fica na terceira classe. Por fim, a moda, em caso de intervalos de classe como esse, não é possível determinar. A moda seria a quantidade de cigarros que mais repete, mas a gente não tem um valor correto. O máximo que a gente consegue descobrir é qual é a classe que mais repete. No caso aqui, nós temos que 300 mulheres é o valor maior, né? A frequência absoluta maior, é a segunda classe de 20 a 25 cigarros por dia. Tá? Essa é a classe, mas a gente não sabe se nessa classe aqui está a moda. Porque a mulher pode consumir 20, 21, 22, 23, 24 cigarros. A gente não sabe qual deles é a moda. Então fica difícil a gente determinar o valor da moda. Vamos ver esse exemplo 3. O histograma abaixo apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais numa pequena empresa. Aqui nós temos um gráfico com o eixo número de funcionários e aqui salário em reais. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente, nós temos que assinalar qual é o valor que representa a média dos salários. 14 funcionários recebem de 0 a 500 reais. 4 funcionários recebem de 500 a 1.000 reais. 2 funcionários recebem de 1.000 a 1.500. 2 funcionários recebem de 1.500 a 2.000 e 2 funcionários recebem de 2.000 a 2.500. Vamos ter que calcular novamente a média de cada classe para depois multiplicarmos pelo valor absoluto de funcionários de cada classe. Observe. A primeira classe é do 0 a 500. Somamos 0 mais 500 dividido para 2, temos a média da classe. Depois, 500 mais 1.000 da segunda classe dividido para 2, 750. Terceira classe, 1.000 mais 1.500 dividido para 2, 1.250. Depois, quarta classe, 1.500 mais 2.000 dividido para 2, 1.750. Depois, 2.000 mais 2.500 dividido para 2, 2.250. Aqui nós temos a média de todas as classes. Como a gente quer saber a média total dos funcionários, nós vamos agora multiplicar a quantidade de funcionários de cada classe pela média que a gente achou de cada classe, né? Ó, observe. Multiplicamos os pontos médios pelas suas respectivas frequências absolutas e somamos todos os valores. Depois dividimos esse valor pelo total de funcionários. Então vamos lá. No primeiro intervalo, no gráfico, que é de 0 a 500, nós temos 14 funcionários. A média do primeiro intervalo deu 250. Então, 250 vezes 14 funcionários. Mais a média do segundo intervalo, 750. E vamos olhar no gráfico quantos funcionários estão nessa média. 4. 750 vezes 4. Depois, nós temos 1.250, que é a média da terceira classe. Terceira classe, nós temos 2 funcionários. Então, nós vamos multiplicar por 2. 1.250 vezes 2. As próximas classes, 1.750 e 2.250, também tem 2 funcionários cada classe. Então, vai ficar a média 1.750 vezes 2, mais 2.250 vezes 2. Depois, nós vamos dividir tudo isso aí pela quantidade de funcionários. Nós temos 24 funcionários, observe. 14 funcionários nessa classe, mais 4 na segunda classe já dá 18. Mais 2 na terceira classe dá 20. Mais 2 na quarta classe dá 22. Mais 2 na última classe, 24. Então, nós temos 24 funcionários. Multiplicando os valores, ficamos com 250 vezes 14 dá 3.500, mais 750 vezes 4, 3.000, mais 1.250 vezes 2, 2.500, mais 1.750 vezes 2, dá 3.500, mais 2.250 vezes 2, dá 4.500. Depois, somando tudo isso, dá 17.000, dividido por 24, o valor da média deu R$ 708,33 aproximadamente. Se nós voltarmos lá e ver as opções, teremos que é a letra E, que é aproximadamente R$ 708. Vamos ver esse último exemplo. A média aritmética de 100 números é igual a 40,19.
Retirando-se um desses números, a média aritmética dos 99 números restantes passará a ser 40,5. O número retirado equivale a quantos? Para entender melhor, vamos montar os cálculos com a fórmula da média aritmética. E os valores que não sabemos vamos chamar de x e y. Observe. Quando a gente faz a média, a gente soma os 100 valores, no caso aqui, divide por 100 e nós temos a média que é 40,19. Como a gente não sabe quanto que vai dar a soma desses 100 valores, desses 100 números, nós vamos colocar a letra x. Ok? Quando nós temos 99 números, também não sabemos a quantidade que dá a soma desses 99 números. Mas sabemos que é um número que vamos chamar de y, que dividido por 99 tem que dar a média 40,5. Calculando x e y, ficamos assim. Esse 100 está dividindo, vai passar multiplicando, fica 40,19 vezes 100, ficando x igual a 4.019. Para y, o 99 também está dividindo, passa multiplicando, ficando 40,5 vezes 99, dá y igual a 4.009,5. Achamos o valor do x e do y. Agora, se nós subtrairmos x menos y, a gente acha o valor que foi retirado. 4.019 menos 4.009,5 é igual a 9,5. Então, o valor que foi retirado foi 9,5.